Olá, professor, boa noite. Eu me chamo Abner e represento a equipe 90, composta também pela Joyce Lemos e pelo Vinícius Reis. A gente trabalhou aqui em conjunto nessa atividade e eu fui incumbido de resumir, de fazer um demonstrativo aqui breve de como a gente desenvolveu o nosso código para cumprir com a atividade somativa 2 da disciplina. Então, eu vou rodar em modo debug para a gente ver aqui um passo a passo. Eu vou utilizar aqui a versão do console. E aí, com F8, né, um step over, a gente segue aqui selection sort, é o primeiro método apresentado. Então, há uma declaração do vetor, aqui no system out, e aqui a invocação do método selection sort. Então a gente vai aqui para a classe ordenação, que tem um método, que é o ordenar selection sort, e aí um for alinhado ao outro, onde há contadores diferentes que fazem o controle dessas iterações. Então ele entra primeiro no for, e aí ele vai fazer esse for aqui diversas vezes, o for de dentro, né, e trocando conforme encontrar um resultado menor, né. Ele passa para esse inteiro assistente e faz a troca, né, do valor que está na posição n com o valor que está na posição n mais 1. Então ele vai fazendo essa troca a cada iteração. E aí terminando, ele voltou aqui para o for de fora e vai repetir esse for aqui também, correspondente às casas subsequentes. E aí esse processo vai se repetir até que o length desse vetor seja alcançado. Pronto. Perfeito. E aí agora a seguir a gente vai ter o resultado, que é o vetor ordenado. Então, aqui é o primeiro método solicitado. Então a gente segue para o segundo, que é o bubble sort. Aqui é igual ao anterior, onde, né, o vetor é declarado, a gente declara um novo vetor. E aqui a gente vai chamar o bubble, e aí entrando lá, ordenar bubble sort, o método também da classe ordenação, e ao contrário do outro aqui ele tem um for só, mas ele tem dois ifs, né? E aí esse for, né, para manter o padrão com o de cima, tem só um contador, também tem um número assistente. E aí ele faz essa verificação, considerando a posição do vetor, né, a posição n do vetor, com a posição final desse vetor. Então, porque aqui há dois parâmetros, né, importantes, que é o vetor que foi declarado lá inicialmente e também o tamanho desse vetor. Então, quando a gente chama aqui esse método, transferido essas duas informações. E aqui dentro é trabalhado com essas duas informações o tempo todo. O tamanho e o valor em si, né, obviamente. Então, se o vetor de uma posição for maior do que o vetor da posição seguinte, por isso aqui o seu 1 e o seu 1 mais 1, seria tipo contador 1, contador, né, count 1, count 2. Então, ele recebe esse vetor, né, e faz uma troca parecida com a de cima. Esse momento da troca é similar, mas aqui busca-se pelo valor maior. Né? Então, ele vai fazer esse for diversas vezes, até que a condição dele seja que o tamanho do vetor menos 1, né, é maior do que 1. Quanto for maior, porque ele vai decrescendo, né, ele volta aqui recursivamente, ele chama a si mesmo, só que dessa vez com os parâmetros atualizados, né, o i vetor e o tamanho menos 1. E aqui as trocas vão sendo realizadas, e as iterações também, certo? Até que a gente tenha um resultado do bubble sort, e a gente vê como, no caso aqui do selection sort, um vetor ordenado. Então, espero que tenha ficado claro, mas se tiver alguma dúvida também, a gente está à disposição para esclarecimento e tudo mais. Obrigado. Boa noite.